utilizado lá. E ele era copeiro do rei Artaxerxes. E por ser copeiro do rei, Neemias não era apenas a espécie de um homem suicida naquela corte, para provar água e alimentos, a fim de provar antes que o rei se alimentasse para ver se estava envenenado ou não, mediante a uma conspiração. Na verdade, Neemias era o homem mais próximo do rei. Sendo copeiro do rei, ele tinha grande intimidade por conversar com o rei, por dialogar com o rei e por estar próximo do rei. Sendo copeiro do rei, Neemias tinha prestígio na Pérsia. Sendo copeiro do rei, Neemias tinha grandes privilégios na Pérsia. Ele não era um homem qualquer, ele não era um homem comum. Ele era um homem de grandes privilégios na Pérsia. Mas de repente ele ouve que os seus irmãos na sua pátria estão passando por grandes dificuldades. E ainda que ocupando posição privilegiada na corte persa, vivendo confortavelmente no palácio de Suzã, o seu coração estava na cidade dos seus ancestrais. O seu coração estava voltado àquela cidade. O seu coração buscava o bem dos seus irmãos. O seu coração buscava o bem dos seus compatriotas. O seu coração buscava a restauração completa dos seus irmãos. É por isso que eu concordo com o Warren Wiersbe quando ele diz que Neemias se preocupava muito ao ponto de perguntar. Você já reparou que ultimamente nós estamos tão insensíveis às necessidades uns dos outros, que a pergunta vai tudo bem para nós é um mero vício de linguagem? Pois a maioria das vezes ou nós não aguardamos a resposta ou nós não ligamos para ela. Quando nós perguntamos para alguém assim, vai tudo bem, nós não estamos interessados na resposta. É apenas um vício de linguagem. Mas Neemias não pergunta para Anani se vai tudo bem em Jerusalém por um mero vício de linguagem. Neemias pergunta se vai tudo bem porque ele se preocupava muito ao ponto de perguntar. Mas ele não se preocupava muito apenas ao ponto de perguntar para saber como iam as coisas. Ele se importa muito ao ponto de perguntar e chorar com aquela situação. Mas Neemias não chora como alguém apenas que se emociona com o sofrimento alheio, como também acontece conosco costumeiramente. Quando nós ouvimos em meio aos nossos cultos de missões, os relatos das missões estrangeiras, os relatos daqueles que gastam a sua vida na seara, na obra de Deus, quando nós ouvimos testemunhos, quando nós ouvimos algumas coisas, nós nos emocionamos com as histórias de alguém e nós choramos. Mas Neemias não se preocupa tão a ponto de apenas perguntar e chorar. Neemias se importava muito ao ponto de orar. Neemias ele pergunta, e mediante a resposta que ele recebe, ele chora. Mas ele não apenas chora e lamenta como alguém que se emociona e está triste pela resposta que recebeu. Neemias é alguém que ora em favor da mudança, mediante a resposta negativa que ele recebeu sobre como vai os seus irmãos. Neemias se importava e preocupava muito ao ponto de orar, mas não apenas ao ponto de orar 40 minutinhos, ou vamos baixar a régua, 5 minutinhos, dizendo assim, ó Deus, tenha misericórdia, abençoa, e fica por isso mesmo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Neemias ele não apenas ora 1 mês, ele não ora 2 meses, ele ora 4 meses em favor dos seus compatriotas. 4 meses ele passa em jejum e oração. Se os irmãos me dão a sua atenção nessa noite, estão interessados, e eu gostaria muito que o cansaço da segunda-feira brava não retirasse a sua atenção desta palavra desta noite. No intervalo do capítulo número 1, versículo 4, quando ele diz que assentou e chorou amargamente, até o início do capítulo 2, versículo número 1, há um intervalo de 4 meses que Neemias passa em constante oração. Ele passa em constante oração por um motivo. Ele não quer apenas que Deus vá e resolva o problema, dizendo: o povo é seu, o problema é seu, faça alguma coisa, levante alguém, restaure o povo. Não. Ele está passando 4 meses em oração, porque ele tem uma decisão difícil para tomar. E a
decisão difícil que ele tem a tomar é pedir ao rei que o libere da Pérsia, para que ele vá a Jerusalém e ofereça a sua vida em benefício do seu povo. Ele tem a decisão difícil de tomar, a importante decisão pela frente, de oferecer a sua vida, de gastar a sua vida, de colocar o seu pescoço em isso. Não apenas de orar dizendo: Deus, levanta alguém. Mas Neemias está 4 meses orando, e a oração de Neemias é mais ou menos essa: eu quero ir, envia-me a mim, conta comigo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil, eu sei que eu posso fazer alguma coisa para poder mudar esta situação. Porque, irmãos, há momentos que não nos compete apenas saber da situação. Há momentos que também não nos compete apenas orar. Há momentos como o que nós estamos vivendo hoje que é necessário oferecermos as nossas mãos, os nossos pés e a nossa vida para o bom andamento do reino de Deus. É necessário que ofereçamos a nossa vida como sacrifício no altar de Deus, a fim de que sejamos consumidos literalmente, mas o reino de Deus avance através de nós. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que nós sabemos da situação, mas eu não estou dizendo que não seja importante, compreendo o que eu estou dizendo, mas nós nos acomodamos apenas ao resultado de orar. Mas o reino de Deus está carecendo dos pés dos que vão, das mãos que se oferecem, das bocas que falam, das vidas que queimam em favor do reino de Deus. Neemias, ele está 4 meses em oração, porque Neemias quer agir. Neemias tem um coração extremamente piedoso, e ele nos ensina muitas coisas com seu coração piedoso. A primeira coisa que Neemias nos ensina é sobre a oração constante. Como eu disse aos irmãos, embora Neemias queira agir, ele também não apenas coloca o peito para frente e diz: vou fazer na marra. Neemias sabe que ele precisa da ajuda de Deus, porque sem Deus ele não conseguiria executar o que o seu coração queimava para fazer. Ele passa os 4 meses em oração, até que criou coragem para pedir a ajuda do rei. A Bíblia diz para nós, em sua narração, na primeira pessoa, no capítulo número 2, que ele mesmo diz assim: eu nunca havia me apresentado triste diante do rei, e no dia em que eu me apresentei, ele percebeu e me perguntou: o que é essa tristeza no seu olhar, se não tristeza de alma? E eu respondi: como estarei feliz sabendo que os meus irmãos estão em opróbrio, que a minha cidade está com seus portões derrubados, e os portões queimados e os muros derrubados? O que é que você quer, Neemias, que eu te faça? Perguntou o rei. E